Boa tarde, eu sou Luana, professora de Língua Portuguesa do SESEC e estou aqui para mais uma videoaula. Espero que estejam todos bem. Bora lá? O tema abordado de hoje é literatura. Você sabe o que é literatura? Coloca aqui pra gente. Afinal, o que é literatura? A literatura, como manifestação artística, tem por finalidade recriar a realidade a partir da visão de determinado autor, o artista, com base em seus sentimentos, seu ponto de vista e suas técnicas narrativas. O que difere a literatura das outras manifestações é a matéria-prima, a palavra que transforma a linguagem utilizada e seus meios de expressão. Porém, não se pode pensar ingenuamente que literatura é um texto publicado em um livro, porque sabemos que nem todo texto e nem todo livro publicado são de caráter literário. Então tá, vamos resumir aí. O que é literatura? Literatura é a arte de compor e criar textos, tá? Nós temos diversos livros, por diversos assuntos, por diversos temas. Mas nós temos essa divisão de livros literários e não literários. Nós precisamos saber distinguir cada tema, cada tipo de livro, tá bom? Então vamos lá. O que são textos literários e não literários? Vamos começar pelos não literários? Coloca aqui para mim. Textos não literários. Os não literários são os textos com a função utilitária, pois servem para informar, convencer, explicar e ordenar, né? São textos objetivos, têm função referencial, são informativos e possuem linguagem clara e simples, não utilizam metáforas, linguagem denotativa. Nós podemos resumir todas essas características em textos que nos são úteis para que nós possamos estudar e compreender algo. Por exemplo, os livros didáticos são livros não literários, tá? Esse livro que vocês utilizam aí para a fim de estudos, eles são livros não literários. Como, por exemplo, esses livros, e nós temos o exemplo de outros livros também não literários. Eu tenho aqui, ó, Guia Prático para Cuidar de Plantas e Flores. Esse livro não é literário, ele está ensinando, sendo útil para algo. O que nós temos aqui mais? Nós temos aqui Horta Completa, né, que são alguns dos meus livros. Nós temos aqui Práticas de Leitura, Produção de Texto, né? Tem mais aqui os 300 erros comuns da língua portuguesa. Tem mais, e tem outro livro aqui que é de gramática, tá? Vai estar ensinando. Esses são os livros não literários. E o que nós podemos falar sobre literário? Coloca aqui pra gente. Livros literários. Os textos literários são aqueles que possuem função estética. Destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. Então vamos lá. O que é livro literário? Né? Vamos lá então para as opções que nós temos aqui. Para as características de um texto literário. O texto literário, ele é subjetivo. O que quer dizer subjetivo? Que pertence ao sujeito pensante, né? É o que está no íntimo de quem escreve. Ele pode dar a sua opinião e transmitir as suas emoções. Isso se chama subjetividade. É subjetivo. Entretenimento, todo mundo sabe o que é. É o que me distrai, é o que me
me atrai, para que eu passe o tempo, digamos assim. E o uso de figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são estratégias que se aplicam em um texto para conseguir determinado efeito. Vocês já devem ter ouvido falar em metáfora, né? Quantas metáforas nós vemos por aí, né? Por exemplo, coloque aqui a frase: amor é fogo que arde sem se ver. Nessa frase, nós temos uma comparação, né? A metáfora, ela produz sentidos figurados por meio de comparação. Pode o amor ser o fogo? É um sentido, né? Diferente do que a palavra amor significa. O amor é um sentimento, né? Aí ele fez uma comparação do amor com fogo, né? Ele quis dizer o quê? Que o amor é intenso, né? O amor é elevado. Isso são metáforas. E nós temos aqui característica não informativo, tá? O texto literário, ele não é informativo, ele não traz estatísticas, informação, dados, pode até trazer, mas a sua principal característica não é ser informativo, tá? Linguagem estilística, então, toda uma preparação, né? Tem escolhas para poder escrever um livro, ele faz toda uma preparação, uma manipulação das palavras. E nós temos aí a linguagem conotativa. Você sabe qual a diferença entre linguagem conotativa e linguagem denotativa? A linguagem conotativa, ela é uma linguagem no seu sentido figurado. E a linguagem denotativa é o sentido real da palavra. Vou colocar 2 exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Vou colocar o primeiro exemplo aqui. Eu comi um abacaxi. Comi um abacaxi é muito, né? Vamos colocar assim. Eu comi 2 fatias de abacaxi. Está no seu sentido real, não está? Um abacaxi, uma fruta, eu comi 2 fatias. E se eu colocar assim, vou ao banco resolver um abacaxi. O que eu estou querendo dizer? É o abacaxi fruta? Não. O abacaxi, a palavra abacaxi nessa frase está com o sentido de problema, tá? Esses são sentidos figurados. Compreenderam? Então, nós vamos passar para a nossa nova fase agora, que eu vou estar explicando diversos temas de livros para vocês compreenderem aí melhor sobre livros literários e não literários. Oi, pessoal, tô de volta. Então, vamos falar sobre os tipos de textos e vamos falar também sobre os tipos de livros que nós temos aí para a nossa apreciação. Tipo de texto: romance, né? O que são romances? São narrativas longas. Nós temos poesia, que são compostos de versos e estrofes, vocês já conhecem, tem rimas, né? Crônicas. Vocês sabem o que é crônica? Crônica são relatos de assuntos do cotidiano, tá? Geralmente escritos em jornais, em revistas. Contos, que é uma narrativa curta, dentre outros, tá? Nós vamos falar um pouquinho, eu vou mostrar para vocês. Vocês lembram que nós falamos sobre o texto literário e o não literário? Vou mostrar a vocês alguns tipos de textos e livros ou revistas não literários, tá? Não literário. O que nós temos de não literário? Nós temos aqui, ó, tem um livrinho aqui, vocês sabem o que é isso? É um livrinho de receitas, tá? Esse aqui é um livrinho não literário.
Nós temos aqui a revista, uma revista feminina. É uma revista, é um texto não literário. Nós temos aqui também um manual. Manuais são textos não literários. E os que eu já mostrei para vocês anteriormente, que são os livros didáticos, são livros ensinando algo, como livros de plantas. Nós temos aí livros de produção de texto, enfim. São livros que nos instruem, ok? Beleza. Vocês sabem qual que é o livro mais vendido no mundo? Não sabem? Vou mostrar para vocês o livro mais vendido no mundo. É a Bíblia Sagrada, tá? É o livro mais vendido no mundo. Então tá. Nós temos vários tipos de livros, vários tipos com vários assuntos, vários temas. Agora nós vamos para os livros literários. Livros literários. Deixa eu organizar. Não está organizado, mas eu vou organizar. Vamos lá. Livros históricos. Você já ouviu falar em livros históricos? Esses livros, eles contam parte da história, podem englobar ficção e história no mesmo livro. É um exemplo aqui, ó, desse livro aqui, de Ken Follett. Queda de Gigantes. É uma trilogia que fala dos 100 anos, de 1900 ao ano de 2000. Né? Fala sobre as guerras, sobre a história, mas com personagens fictícios. Isso é muito importante, nós lermos livros históricos para compreendermos certas épocas, tá? Nos traz muito conhecimento. Eu tenho um outro aqui que se chama Todos os Nossos Ontens, fala da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho outro aqui, O Tatuador de Auschwitz, né? Segunda Guerra Mundial também. É um livro muito interessante. É um testemunho, tá? Testemunho de um casal que viveu durante aquela época, né? Vale muito a pena ler. A Almerinda colocou no grupo de estudantes o Diário de Anne Frank também, que faz parte de um romance histórico, é um diário de uma menina que escreve durante a guerra, tá? Vale a pena ler também, nos emotiva, nos mostra muita realidade de tudo que aconteceu na época remota. Vou pôr aqui. O que mais que nós temos? Nós temos os clássicos. Tem os brasileiros aqui, ó. Nós temos os clássicos. A Moreninha, tá? Nós temos a Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo, nós temos Castro Alves, né? Tem várias opções, estou mostrando que eu tenho aqui. Drummond, livro de poesia. Esse livro tá velhinho assim, ó, porque eu compro ele usado. Tem uns livros que eu compro usado na internet, tá? Tem aqui, ó, de José Mauro, Meu Pé de Laranja Lima. Temos aqui, ó, Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Temos esta fábula do Pequeno Príncipe, né? Você sabe o que é fábula? Fábulas são
textos não muito grandes, né? Vocês podem perceber que envolve animais como personagens com características humanas. Tem aqui, ó. Noite na Taverna e Macário, de Álvares de Azevedo. Esse que vocês já devem ter ouvido falar. Senhora, de José de Alencar. O Seminarista, né? Bernardo Guimarães. Esse é um outro livro que a Almerinda publicou no grupo. O Menino do Dedo Verde. Eu tenho aqui 2 em 1. Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Eu amo esse livro. Nós temos esses clássicos aí que todo mundo já ouviu falar, ou parte desses livros vocês já ouviram falar, desses autores. Nós temos os clássicos internacionais também. Eu tenho um aqui, ó, que vocês vão lembrar, virou até filme. Drácula, né? Ele é um romance epistolar. Ele é escrito através de cartas. Muito bom, tá? Ele é bem interessante, é um livro muito elegante, apesar de ser um livro que denota horror, terror, né? O que nós temos mais? Nós temos livros de renome internacional, nós temos poesias. Fernando Pessoa, os seus heterônimos. Eu gosto muito desse livro. De Essa de Queiroz, A Cidade e as Serras. Tem um livro aqui que eu tenho que devolver para a biblioteca da escola, que eu peguei emprestado. Eu fiz até a indicação literária dele. É 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Temos aqui também, de renome internacional, Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. O que nós temos também que nós podemos classificar como filosóficos, né? Filosóficos é olhar para o eu, né? Olhar para as pessoas, suas atitudes. Aqui, Dostoiévski, ele é um grande autor do existencialismo, tá? Ele nos faz refletir sobre muitas atitudes. Tem Crime e Castigo, que é um dos clássicos dele, tá? É o livro que eu mais gosto, esse aqui, ó. Noites Brancas. Nós temos também livros religiosos, de caráter religioso, aqui, ó. Tem de caráter religioso, só para jovens. Tem a Bênção de Paz, de Chico Xavier. Tem aqui, ó, Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White. Temos os livros de autoajuda. Você conhece o livro de autoajuda? Eu prefiro chamar de autoconhecimento, né? Que os psicanalistas escrevem para nos ajudar a compreender, a nos compreender. Por exemplo, Augusto Cury, ele é um grande escritor dessa área. Esse livro é muito bom. Seja líder de si mesmo, faça com que nós possamos compreender o nosso eu, técnicas de autoconhecimento e de força, né, mesmo. Temos aqui, ó, os filósofos também. Felicidade, Modos de Usar, com 3 filósofos aí. Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé. Temos aqui mais.
Aí tem os gêneros românticos. Eu gosto muito. Aqui, ó. Os românticos, né? Se encaixam também na categoria chic list, que se chama, que é mais para o universo feminino. Jojo Moyes, Como Eu Era Antes de Você, já assistiu esse filme? Tem um livro e tem mais 2 exemplares depois deste. Tem uma outra aqui que é de suspense. Esse livro aqui é de suspense, Garota Exemplar. Tá? De suspense também. Tem de terror também. Deixa eu pegar aqui. Terror. Em todos os gostos, gente. Não tem desculpa para não ler. Aqui. Eu ainda não li ele não, mas vou ler. Carrossel Sombrio. Já tem aquele It a Coisa. Já ouviram falar? Também é de terror. Nós temos romances de época. Aqui. Aqui. Romances de época. Aqui, ó. Já ouviram falar? Orgulho e Preconceito. Tem até o filme. O que mais? Deixa eu ver aqui na minha lista. Questão de época, renome. Tem os distópicos. Você sabe o que é distopia? Romances distópicos. Nós temos romances distópicos e utópicos. Os distópicos nos denotam um lugar ruim, uma sociedade oprimida, tá? Com condições de vida insuportáveis. Eu tenho 2 aqui que nos faz refletir muito. Deixa eu ver aqui. Desse autor aqui, ó. Revolução dos Bichos, 1984. Tá? Eu falo sobre um futuro infeliz, digamos assim. Sobre a sociedade oprimida. Psicológico, eu falei, epistolar, falei. Os clássicos de autoajuda. Gente, nós temos diversos temas, diversos assuntos. Se você não gosta de um estilo, você gosta de outro. Você tem diversas opções para ler. Leitura nos fortalece, nos engrandece, nos torna pessoas que conhecem outros mundos, outros lugares, outras pessoas, outros modos de pensar, né? A leitura nos faz refletir, né? A leitura, ela nos faz entrar em um mundo desconhecido, tá? Quem lê fala bem, quem lê escreve bem, né? Quem lê conhece mais, é mais conhecimento. Mesmo que sejam livros de histórias fictícias, né? Você está ali lendo, você está compreendendo uma estética, você está compreendendo como fazer uma produção de texto, você está vendo ali como colocar uma pontuação correta, você está vendo ali como acentuar as palavras, como que escreve uma determinada palavra. Isso tudo você memoriza através da leitura. Então, o meu papel aqui é incentivá-los a ler, tá? Vamos ler mais, vamos, tire um minutinho do seu dia, por exemplo. Hoje eu vou tirar 10 minutos para fazer a minha leitura. Pode ser à noite antes de dormir, né? Que faz bem, né? Pode ser de manhã ao acordar. 10 minutinhos do seu dia não é muito. Todo mundo tem 10 minutos. Vamos tirar 10 minutos para ler? Quantos livros você lerá por ano se tirar 10 minutos por dia? Pense bem, né? Tente seguir, tente ler, faça um planejamento de leitura, tá? Comece uma leitura
por textos mais curtos, né? Por crônicas, contos. Depois passe a ler poesia, sinta a beleza da poesia, tá? Depois vocês passam para a narrativa longa, que é o romance, que é a história. Geralmente são histórias da vida real, retratadas nos livros, ok? Conto com vocês para essa leitura, conto com vocês para se interessarem mais por ler, tá? Até a próxima, galera. Terminamos aqui a videoaula. Desejo boa leitura para vocês, desejo que vocês se organizem, leiam mais, né? Que possam sentir o prazer pela leitura, né? Curta aí o videoaula, se inscreva no canal do SESEC, tá? E até a próxima. Ah, gente, eu esqueci de dizer. O SESEC está sorteando, vai sortear uma cesta de doces caseiros para quem preencher a ficha de indicação literária e enviar no e-mail almerinda.macedo@educacão.mg.gov.br. Quanto mais livros você ler e preencher a ficha de indicação literária, mais chances você tem de ganhar. Não perca, viu?